Oi, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Felipe. Vamos continuar a estudar a memória virtual. A gente viu que a memória virtual é importante para aumentar o espaço de endereçamento e que ela possa ser compartilhada entre processos. Mas, na verdade, quando a gente está usando a memória virtual, a gente tem que fazer uma consulta tabela de páginas para depois fazer a busca da página. Então, cada acesso à memória vai exigir, na verdade, 2 acessos à memória virtual. Um para obter o endereço físico, que é a consulta à tabela de páginas, o outro para buscar informação, a página. Então, a gente fez toda a memória virtual tentando reduzir o tempo de acesso à memória e agora a gente está dobrando o número de acessos à memória principal. Como que a gente pode diminuir isso? Então, a gente pode usar uma tabela cache de tabela de páginas, que é o famoso TLB, Translation Local Site Buffer. Tá? Então, o TLB, o Translation Local Site Buffer, é uma alternativa para melhorar o desempenho do acesso à tabela de páginas. Então, o que ele vai fazer é lembrar das últimas conversões de endereço, baseando-se no famoso princípio da localidade. As traduções mais recentes são guardadas em uma memória cache especial, TLB, Translation Local Site Buffer. Então, o TLB nada mais é do que uma memória cache para a nossa tabela de páginas. Então, a TLB é uma memória cache que vai guardar os acessos à tabela de páginas. Então, ela tem, por exemplo, de 16 a 512 entradas e ela é acessada pelo número de página virtual. Então, aí na figura, a gente está vendo o endereço virtual, que tem o endereço da página virtual e o deslocamento na página, que é o page offset, que faz a consulta para a tabela de páginas, que vai mapear para o endereço físico e para o offset, deslocamento na página. Isso, então, é a tradução de endereços sem a TLB. Com a TLB, a gente continua fazendo o mapeamento do endereço virtual para o endereço físico. A gente vai ter o page offset sendo usado no page offset, vai ter o endereço virtual, só que agora, em vez de a gente consultar a tabela de páginas pela primeira vez, o que a gente faz é primeiro consulta a TLB, que é uma memória cache da tabela de páginas. Se o endereço estiver na TLB, a gente faz o mapeamento para o endereço físico. Se não estiver na TLB, a gente vai então acessar a tabela de páginas. Então, dessa forma, a gente faz a tradução de endereços com a tabela de páginas com a cache dela, que é a TLB. Então, cada entrada da TLB vai ter que ter, então, agora, a tag, que é a parte do endereço da página virtual, que a gente vai usar para comparar, para saber se aquele endereço de página está presente na TLB ou não. O campo de dados, que vai guardar o endereço da página física correspondente. O bit de validade, que vai dizer para a gente se aquela entrada é válida ou não. Vai ter um bit de modificação, que vai monitorar para a gente se a gente teve escrito ou não, que é o que é usado no esquema write-back, que a gente tem um bit de modificação, que é o dirty bit, que é marcado sempre que tiver uma escrita, para poder depois, quando for retirar essa entrada, fazer a escrita de volta para o disco. E um bit de referência, que vai dizer que é o bit de uso, que vai ajudar o sistema operacional a estimar as páginas que foram mais recentemente usadas, se a gente estiver usando a política do Least Recent Used. Então, o sistema operacional vai marcar nesse bit se essa página foi usada ou não recentemente, para ele poder decidir qual entrada da TLB que ele vai retirar quando tiver que fazer uma troca. Então, vamos ver agora o funcionamento da TLB com a memória principal e o disco. Então, a gente tem uma página, número de página virtual. Aí, a gente vai fazer a primeira consulta na TLB. Então, a gente tem a TLB,
que tem o bit de validade, o bit de modificação, o bit de referência, a tag e o endereço da página física. Então, o número da página virtual vai mapear para uma entrada da TLB. Nessa entrada, a gente vai tentar descobrir qual o endereço da página física, que vai mapear para a memória principal. Aí, o que pode acontecer? Pode acontecer do número de páginas virtual não estar na TLB. Então, a gente vai consultar a tabela de páginas. A tabela de páginas vai ter todas as entradas da nossa memória virtual, sendo que algumas delas vão mapear para a memória principal, outras vão estar mapeando para o disco. Então, a gente faz a consulta na tabela de páginas para descobrir o endereço da nossa memória principal. Se não tiver na memória principal, então está em disco. Então, a gente tem aí duas opções onde que a página pode estar, na memória principal ou no disco. E tem três formas de acessar. O primeiro é na TLB, que é uma cache de tabela de páginas. A segunda é na tabela de páginas. A terceira é no disco. Então, agora a gente tem que ver os casos especiais. Tá? Então, o que a gente faz quando tem uma falta de página, page fault? Então, o endereço virtual vai consultar a TLB. Se tiver um page fault na TLB, a gente vai buscar pela página na tabela de página. Aí pode acontecer da página estar na tabela de páginas ou não. Se não tiver também na tabela de páginas, tá? Significa então que a gente vai ter um page fault além da falta no acesso à TLB. Se tiver na tabela de páginas, a gente vai acessar a página e vai criar uma entrada na TLB colocando o número da página física que está na tabela de páginas. A falha na TLB pode ser tratada tanto por software quanto por hardware. Isso vai requerer uma curta sequência de operações para copiar uma entrada válida da tabela de páginas da memória principal para a TLB. O tratamento de falta de páginas ou falhas na TLB requer o uso do mecanismo de exceção, para primeiro interromper o processo ativo, depois transferir o controle para o sistema operacional e retomar a execução do processo interrompido. A falta de página geralmente é reconhecida durante o ciclo de clock usado para acessar a memória. O PC então é salvo no registrador especial etc, a fim de fazer a execução ser retomada a partir da instrução seguinte. Como que a gente tem a integração da memória virtual, TLBs e cache? Então a gente tem que fazer a investigação do que fazer quando tiver o page fault, onde buscar os dados. Os dados não podem estar na memória cache, a menos que estejam presentes na memória virtual. Então, quando o sistema operacional decide migrar uma página pouco usada por disco, ele tem que garantir a remoção do conteúdo de qualquer página da cache e a modificação das tabelas de páginas e da TLB de modo que uma tentativa de acessar dados da página antiga gere uma falta de página. Então, a CPU tem um endereço que ela quer acessar, um endereço que tem página offset. Então, primeiro ele consulta a TLB. Tá? Se tiver na TLB, tem que ver se é para escrito ou não. Se for, a gente vai para no próximo slide. Se está na TLB, a gente vai usar o endereço da página como índice na tabela de páginas. Se está na tabela de páginas, a gente acessa e atualiza a TLB. Se não estiver na tabela de páginas, significa que a gente tem que buscar na memória em disco. Se a memória não estiver cheia, a gente atualiza a tabela de páginas. E atualiza a TLB. Se a memória estiver cheia, a gente vai ter que escolher uma página para trocar, uma página vítima para trocar e escrever no disco. Atualizar a tabela de páginas e depois atualizar a TLB. No caso da escrita, a gente vai ver, é para escrita?
Se não for para escrita, a gente tenta ler os dados da cache. Se for um hit, a gente envia os dados para a CPU, que já estava lá na memória cache. Se não for o hit, a gente tem que buscar os dados. Então a gente faz um stall para tratar o cache miss e tenta ler os dados da cache. Se for escrito, então a gente tem um bit de acesso que vai dizer se pode escrever ou não. Se o bit de acesso não estiver ligado, então não pode escrever, vai gerar uma exceção de proteção escrita. Se tiver o bit ligado, ele tenta escrever os dados na cache. Então, se tiver um hit acessar, ele escreve os dados na cache e atualiza o bit sujo, o dirty bit. Se não tiver, significa que a gente tem que fazer um install. Então, a gente faz um install para tratar o cache miss e tenta escrever os dados na cache. Então, tem dois cenários principais aí, a condição ideal e o pior caso. Então, a condição ideal é, a gente tem um endereço virtual que vai mapear para a TLB. Aí, o caso ideal é a entrada do endereço virtual estar na TLB, que vai mapear, então, para uma entrada que está na cache, que vai transferir os dados para o processador. Pior caso, a gente tem um endereço virtual que mapeia para a TLB e gera uma falta. Não está na TLB. Então, a gente tem que tratar a falta na TLB. Como? Busca na memória principal, que pode gerar, no pior caso, uma falta. Então, a gente tem que tratar a falta na memória principal. Como? A gente tem que buscar o dado em disco, colocar em memória principal. Tá? E aí pode ocorrer de não ter o dado na cache. Então, gera uma falta na cache, faz o tratamento da falha na cache. Para finalmente transmitir o dado do disco para a memória principal, para a cache, para o processador, mantendo assim a organização da nossa hierarquia de memória. Lembrando também que a memória principal ela funciona para permitir que uma única memória principal seja compartilhada por vários processos, oferecendo proteção de memória entre eles, os processos do sistema operacional. Então, o mecanismo de proteção precisa garantir que um processo rebelde não possa escrever no espaço de endereçamento de outro processo de usuário ou no espaço do sistema operacional, e um determinado processo não leia os dados de outro processo. Então, como é que a gente faz proteção com memória virtual? Um processo deve operar corretamente. Tá? Então, ele tem que ter execução contínua ou interrupção repetida e alternante com outro processo. Então, a gente tem as interrupções de tempo, que são usadas pelo sistema operacional para trocar os processos. Só que quando a gente troca o processo, a gente tem que salvar o estado, os registradores, e garantir que um processo não acesse os dados de outro processo. Então, a responsabilidade pelo compartilhamento correto dos processos vai ser compartilhada entre a arquitetura, o hardware, e o sistema operacional. A arquitetura deve assegurar que o estado da CPU seja salvo e restaurado ao rodar um determinado processo. O sistema operacional tem que garantir que os processos não podem interferir uns com os outros. No caso, o que a gente está preocupado agora é com a arquitetura de computadores. Vocês vão estudar mais memória virtual quando vocês estudarem sistemas operacionais. Então, como que a gente faz a proteção com a memória virtual? Então, os processos precisam compartilhar informações entre si para leitura, mas não para escrita. Então, exemplo, a gente tem múltiplas instâncias de um mesmo programa de execução, ou a gente tem múltiplas instâncias de uma mesma biblioteca em uso por vários programas. Então, a gente vai ter um bit de acesso à escrita para poder dizer se pode ser usado para escrita ou não. Como o restante da tabela de páginas, esse bit de acesso à escrita só pode ser modificado pelo sistema operacional. Então, resumindo, a gente tem processos, por exemplo, A e B, que vão compartilhar várias páginas. Suas tabelas de páginas informam onde as páginas virtuais estão alocadas na memória física. Então, a gente tem aqui o processo A e o seu espaço de endereçamento com várias páginas. As páginas dele, que são as brancas, e as compartilhadas, que estão em verde. E aqui a gente tem o espaço de endereçamento do processo B. As páginas dele, que são amarelas, e as compartilhadas, que são verde. Então, a gente vai ter a tabela de páginas de cada processo,
que vai mapear o endereço virtual para o endereço da memória física. A memória física vai caber várias páginas dos dois processos. Mas um processo não acessa a página de outro processo. Mas os dois processos podem compartilhar páginas. Então, olha só. No espaço de endereçamento do processo A, a gente vai ter entradas na tabela que mapeiam um endereço para a memória. Isso também pode estar presente na tabela de páginas de outro processo. Por quê? Porque essa página aqui é compartilhada, que é o caso, por exemplo, de uma biblioteca. Já a outra entrada é só um espaço de endereçamento só desse processo. Então, eu vou mapear para uma página só desse processo. E assim por diante. O outro processo, a mesma coisa. Páginas do processo B aqui vão mapear para páginas que só ele tem acesso, garantindo assim a proteção com memória virtual.